Oi, gente, tudo bem? Espero sinceramente que sim, que esteja tudo bem com vocês. E se você que está vendo esse vídeo agora é aquela pessoa que adora plantas dentro de casa para estar aí embelezando o ambiente, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que trabalha muito, que tem pouco tempo para cuidar e é que até às vezes acaba aí esquecendo de regar a planta, essas duas plantas que eu estou mostrando aqui são ideais para você, ó. A Zamioculca e o Pacová. Claro, existem muitas outras plantas aí que vocês podem estar usando em ambiente interno, né? Mas eu escolhi essa aqui por dois motivos. Além de serem plantas lindíssimas, né? Muito bonitas essas duas plantas, é o que eu tenho aqui na minha casa. Então eu vou estar falando aqui para vocês baseado na minha experiência que eu tive com elas. O que deu e o que não deu certo aqui para mim, tá? Então, assim, são plantas que crescem bastante. Você vai controlar o crescimento da sua planta aí pelo tamanho do seu vaso. Como eu deixo na bancada, olha, tá em cima de uma bancada aqui na minha edícula, eu mantenho em vasos pequenos. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha, o tamanho do vasinho do Pacová. E o tamanho do vasinho que tá a Zamioculca. Então, nesse vaso, olha, podem ver que ela já não tá pequena, né? Já tá grande. O Pacová também, em vaso grande, ele fica enorme, as folhas dele ficam gigante. Se você tem um canto aí na sua casa, um espaço considerável, vale a pena estar investindo num vaso maior, porque ela fica assim exuberante. A Zamioculca também, ela cresce também bastante. Eu tenho um vaso grande lá na varanda, mas pro final do vídeo eu vou mostrar lá para vocês verem como que ela cresce. E ela vai enchendo o vasinho aqui, ó. Ela vai brotando aqui e o espaço que tiver aqui em cima de vaso, ela vai completando. Em questão de substrato, gente, substrato bem drenável, tá? São plantas que não gostam de terra encharcada. Essas plantas normalmente, olha, que tem as hastes assim, bem gordinhas. Olha, essa aqui também, ó, como é gordinha. Ela armazena uma quantidade boa de água, tá? Então, ela não necessita de muita rega. Então, o substrato não pode ficar encharcado. Olha como que é. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui. O substrato dela. Olha. Bem, né? Como se fosse umas madeirinhas assim, trituradinhas. Esse aqui, esse tá no substrato que já veio nesse vasinho, tá? Eu já comprei ela assim. Mas se você quiser estar plantando aí, você mesma a tua planta e não tem esse substrato, vocês podem estar usando, fazendo o substrato de vocês com terra vegetal mesmo, misturando um pouquinho de areia ou vermiculita, né? Ou até mesmo uns pedriscos bem pequenininho, e que também dá certo. É o que eu fiz com a minha outra Zamioculca, que está lá na varanda, e tá funcionando muito bem. Faz uma camadinha de drenagem aí no fundo do vaso, né? E o substrato bem soltinho. Dá certo sim. Questão a regra, questão a rega. Não existe, gente, uma regra assim certo.
vou dizer para vocês, vão pôr água aí uma vez na semana, 2 vezes na semana, não tem como, tá? Porque isso depende de N fatores. Depende aí do seu clima, da sua região, do tamanho do vaso, do substrato que está no vaso, o tipo do vaso, se ele é mesmo de plástico, de concreto, de cerâmica. Então, tudo isso vai influenciar, tá? Então, assim, não tem uma regra geral. No começo, a gente vai testando, no caso, né? No começo, eu colocava uma vez na semana aqui a água nelas. Mas agora, o clima já começou a mudar. Já não tá um clima tão mais quente e eu percebi que a pontinha das folhas, olha, começou a amarelar. Isso aqui é excesso de água, tá? No meu caso aqui, o sinal foi de excesso de água. Então, eu diminuí a rega. Agora estou regando uma vez a cada 15 dias essas duas plantas aqui. Olha, e a partir disso, as folhas mais novas, ó, já não estão com as pontas amareladas que nem essas aqui. Então, aqui eu tô fazendo a rega uma vez a cada 15 dias agora e tá dando certo. Aquela que eu tenho lá na varanda, que é um vaso já bem maior, já teve épocas assim, por exemplo, no inverno, que eu moro aqui no sul e aqui é bem frio. Então, meses de junho, julho, cheguei a estar aí fazendo a rega uma vez por mês, porque ela segura bastante água mesmo. Então, assim, o jeito mais certo e garantido de vocês perceberem se a sua planta está precisando de água ou não, é estar colocando o dedo na terra mesmo, né? Vocês vão lá, colocam o dedo na terra, vocês vão perceber. Se ela ainda estiver úmida, deixa sem rega, né? Se vê que já está bem seco o substrato, aí faz a rega. Mas a regra mais certa nesse caso é a seguinte: é mais fácil você matar a sua plantinha aí, essa planta aqui, no caso essas duas, por excesso de água do que por falta de água. São plantas assim que, se você quiser plantar no jardim também, pode, tá? Mas desde que seja sob a sombra de árvores maiores. Ela não tolera o sol direto. Em questão à adubação, eu mesmo não faço, não são plantas assim que necessitam assim, né, de uma adubação frequente. Essas minhas aqui eu nem faço adubação. Mas, né, se você quiser tá aí dando uma turbinada aí nas suas plantas, você pode estar utilizando o NPK mesmo, 10-10-10, uma vez aí a cada 3 meses, ou até mesmo 2 vezes no ano, que já é o suficiente. Essa aqui é a que eu tenho na varanda, que eu falei para vocês que tá no vaso maior, né? Olha como que ela tá grande. Ó, o vaso é maior que aquele, mas mesmo assim não é tão grande. Olha, é um vaso alto, mais estreito. E já tá cheio, olha. Ela encheu o vaso. Então, se vocês optarem por um vaso da boca ali em cima mais larga, ela ainda vai se multiplicar mais ainda, né? Vai ter mais hastes do que essa que eu tenho aqui. Olha, mas nesse vaso, olha o tamanho que ela já ficou. Olha, nem consigo enquadrar toda ela aqui no vídeo. Essa haste mais clara aqui é uma haste nova. Então, quando ela solta a haste nova, ela tem um tom verde mais claro. Aí, conforme, né, ela vai ficando já mais velha, ela vai pegando esse tom de verde mais escuro, olha. E a tonalidade das folhas também
varia muito da claridade que pega nela. Se pega mais claridade, a tendência é ficar um pouquinho mais clara. E se pega menos claridade, ela fica um verde mais escuro. Essa aqui tá numa varanda coberta, né? Mas aberta. E a que eu tenho lá atrás tá numa edícula toda fechada, ó. E as duas estão bonitas, ela vem bem tanto na área aberta como na fechada, desde que não pegue sol. Então eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.